Quantas vezes você já se sentiu pequeno diante dos padrões que o mundo impõe? A sociedade nos diz: você precisa se vestir assim, falar daquele jeito, ter o corpo perfeito, mostrar conquistas, provar para os outros que é alguém. Vivemos na era da imagem, onde as redes sociais se tornaram vitrines que exibem aquilo que parece perfeito, mas nem sempre revela a realidade do coração. E sabe o que isso gera? Comparação, insegurança, baixa autoestima, sensação de que nunca somos suficientes. Talvez você já tenha pensado: se eu fosse mais bonito, mais magro, mais inteligente, mais rico, talvez tivesse mais valor. Mas hoje eu quero te dizer algo que pode libertar sua alma. Deus não olha para o exterior, Ele vê o coração. Essa não é apenas uma frase bonita, é uma verdade que atravessa gerações e que foi revelada em 1 Samuel 16 verso 7, quando o profeta Samuel foi enviado a ungir o próximo rei de Israel. Ele olhou para os filhos de Jessé e logo pensou: certamente este aqui é o escolhido do Senhor. Mas Deus interrompeu seu raciocínio e disse: o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Essa passagem é extremamente atual, porque vivemos exatamente nesse conflito. Enquanto o mundo valoriza a aparência, Deus valoriza o interior. Enquanto o mundo mede você pela roupa, pelo carro, pelo status, Deus mede você pela sinceridade, pela fé, pela disposição em obedecer. Muitos hoje estão escravizados por aquilo que mostram por fora, mas o Senhor está procurando corações rendidos, inteiros, verdadeiros. Olhe para a realidade ao nosso redor. Quantos adolescentes se sentem pressionados por filtros de redes sociais, comparando-se a influenciadores que vivem de aparências? Quantos adultos se afundam em dívidas para tentar manter um padrão de vida que impressiona os outros? Quantos casamentos se desfazem porque a busca pela imagem perfeita se tornou maior do que o cuidado com o coração? O mundo está doente de superficialidade. Estamos cercados por gente tentando parecer feliz, mas chorando por dentro, tentando parecer forte, mas se sentindo quebrado por dentro. É por isso que essa mensagem é tão poderosa e necessária. Deus não se impressiona com o que mostramos por fora, Ele olha para o que carregamos por dentro. Talvez você se sinta invisível. Talvez pense: ninguém me reconhece, ninguém me valoriza, ninguém vê o que eu faço. Mas o céu está atento. Deus não se esquece de nenhum gesto de amor, nenhuma oração feita em silêncio, nenhum perdão dado em secreto. Ele vê as lágrimas que ninguém mais vê, Ele ouve os gemidos da sua alma que ninguém mais escuta. Quando Samuel ungiu Davi, ele não estava no desfile da aparência. Enquanto seus irmãos se apresentavam, ele estava escondido nos campos, cuidando das ovelhas. Mas era justamente o coração daquele jovem simples, esquecido, que Deus via. Ele não tinha aparência de rei, mas tinha coração de adorador. Essa é a boa notícia para mim e para você. Deus não escolhe os capacitados pela aparência, Ele capacita os escolhidos pelo coração. Aprendemos que a vida espiritual é menos sobre performance e mais sobre presença. Não é o quanto você consegue impressionar, mas o quanto você se permite ser íntimo de Deus. O Pai não está interessado em máscaras religiosas, Ele quer a autenticidade do seu coração. Quando você dobra os joelhos e fala com Ele, não importa se a sua oração é bonita ou rebuscada. O que importa é que ela seja sincera. Porque, como diz o livro, Deus prefere ouvir um pai, me ajuda do fundo da alma do que um discurso perfeito da boca para fora. Esse é o Deus que te vê. Não o Deus que se deixa enganar por filtros, mas o Deus que sonda suas intenções e acolhe sua vulnerabilidade. Você precisa ouvir isso. Pare de tentar ser quem você não é para agradar os outros. Pare de se sentir menor porque não se encaixa nos padrões de beleza ou sucesso desse mundo. Pare de achar que Deus te mede com a régua da sociedade. A régua de Deus é outra. Ele olha para dentro. Ele sabe quem você é, mesmo quando o mundo não sabe. Ele conhece suas falhas, suas lutas, mas também reconhece a sua entrega, a sua fé, a sua sede por Ele. E talvez hoje Ele esteja te chamando a descansar. Você não precisa mais viver de aparências, porque o Pai já aprovou o seu coração. Se essa mensagem já tocou o seu coração, eu quero te fazer um convite especial. Este canal existe para lembrar você de verdades que o mundo tenta apagar. Aqui você encontra palavra viva, oração que fortalece e mensagens que levantam a sua alma. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva agora mesmo. Clique no botão de inscrição, ative o sininho e junte-se a essa família de fé. Porque a cada vídeo, Deus vai falar ainda mais forte ao seu coração. Não se trata apenas de assistir, mas de caminhar junto,
crescer junto e ser fortalecido na presença de Deus. Aqui você nunca estará sozinho, porque juntos somos uma comunidade que busca Deus de todo o coração. Deus não se impressiona com a aparência, mas olha para o coração. Agora precisamos mergulhar mais fundo nessa verdade. Porque talvez você se pergunte, mas se Deus olha para o coração, o que ele encontra no meu? Será que ele ainda pode me aceitar, depois de tantas falhas, dores e medos? A resposta é clara e libertadora: sim, ele pode. O coração que Deus procura não é o coração perfeito, mas o coração disponível. O Senhor não busca um vaso sem rachaduras, mas um vaso disposto a ser restaurado. A maior luta da nossa geração não é por beleza, dinheiro ou status. É por identidade. As pessoas vivem tentando descobrir quem são. Querem ser reconhecidas, valorizadas, aceitas. Mas é justamente nesse ponto que Deus entra. Você não é definido pelo que os outros pensam de você. Você não é definido pelos rótulos que a sociedade coloca em você. Você não é definido pelo seu passado, pelos seus erros, pelas suas quedas. Você é definido pelo olhar de Deus. Quando Ele olha para você, Ele não vê apenas o exterior, Ele vê quem você realmente é no íntimo. Ele vê alguém amado, escolhido, perdoado, restaurado. Mesmo quando o mundo tenta te diminuir, Ele te chama pelo nome e diz: "Você é meu filho amado, em quem tenho prazer." Há uma ênfase muito forte em algo que o mundo esquece: a autenticidade. O autor lembra que Deus não se impressiona com máscaras religiosas. Ele não quer apenas ver mãos levantadas em adoração se o coração está distante. Ele não se deixa enganar por discursos bonitos se a alma não está entregue. O que o Pai quer é intimidade. É que você abra o coração, sem medo, sem filtros. É que você diga: "Pai, aqui está o que eu sou. Imperfeito, quebrado, mas teu." Esse é o ponto em que a aparência perde força e a presença de Deus ganha espaço. Agora, eu quero te convidar a orar junto comigo. Não é uma oração qualquer, mas um momento de entrega profunda. Se possível, feche os olhos onde você está e permita que essas palavras sejam também as suas palavras diante de Deus. Pai amado, eu venho diante da tua presença neste momento, reconhecendo que tantas vezes eu me deixei levar pelas aparências deste mundo. Reconheço que, em muitos momentos, eu tentei me encaixar em padrões humanos e esqueci que o mais importante é ser aprovado pelo Senhor. Mas hoje, Pai, eu quero te entregar o meu coração. Não as máscaras, não as aparências, mas o meu coração real, com as minhas fragilidades, com as minhas dores, com as minhas cicatrizes. Senhor, eu sei que o mundo vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E é por isso que eu me coloco no diante de ti, sem disfarces, sem filtros, sem esconder quem eu sou. O Senhor me conhece melhor do que eu mesmo, e mesmo assim, me ama. Obrigado, Pai, porque o teu amor não depende da minha performance, mas da tua graça. Eu te peço agora, restaura a minha identidade em ti, que eu não me defina mais pelo que os outros dizem, mas pelo que o Senhor declara sobre mim. Que eu não me prenda mais às comparações, mas encontre descanso em ser quem o Senhor me criou para ser. Pai, arranca do meu coração toda ferida causada pelas rejeições, pelas palavras duras, pelos julgamentos. Tira de dentro de mim o peso da comparação. Liberta-me do olhar humano que tantas vezes me aprisionou. Eu quero viver a verdade de 1 Samuel 16 verso 7, que o Senhor não vê como o homem vê, porque o homem olha para o exterior, mas o Senhor olha para o coração. Que essa palavra seja gravada em mim como um selo eterno. Senhor, unge o meu coração com óleo novo. Dá-me um espírito quebrantado, humilde e verdadeiro diante de ti. Ensina-me a viver para agradar ao teu coração, e não para impressionar os olhos humanos. E que, assim como o Senhor olhou para Davi, ainda nos campos, e o escolheu, o Senhor também olhe para mim e encontre em mim um coração que te ama e te busca. Eu declaro hoje: eu sou filho amado, escolhido, restaurado, e nada nem ninguém poderá roubar a identidade que o Senhor me deu. Em nome de Jesus, amém. Sinta agora o peso sendo tirado dos seus ombros. Essa oração não é apenas palavras, é cura para a alma. Porque quando você entende que não precisa mais viver de aparências, você se liberta. E lembre-se, Deus está mais interessado no seu coração quebrantado do que em qualquer título, aparência ou conquista que você tenha. O que Ele procura são corações dispostos a serem moldados. Se essa oração falou com você, não guarde isso só para si. Continue recebendo mensagens que restauram, orações que fortalecem e palavras que renovam a fé.
Por isso, eu quero te convidar, se inscreva agora mesmo neste canal. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo e caminhe conosco nessa jornada espiritual. Aqui, cada palavra é feita para lembrar você de que o céu está olhando para o seu coração. Não adie mais. Faça parte dessa família de fé hoje mesmo. Porque juntos, somos fortalecidos e lembrados de que não precisamos de aparência, precisamos apenas de um coração sincero diante de Deus. Quando pensamos que Deus não olha para a aparência, mas para o coração, não estamos falando de uma teoria distante, mas de uma verdade que atravessa toda a história da humanidade. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que, aos olhos do mundo, eram improváveis, pequenas, inadequadas. Mas aos olhos de Deus, eram instrumentos escolhidos para grandes propósitos. Os homens rejeitam pelo exterior, mas Deus escolhe pelo interior. O exemplo mais conhecido é o de Davi. Quando o profeta Samuel foi até a casa de Jessé para ungir o novo rei, todos os irmãos de Davi foram apresentados. Eles eram fortes, guerreiros, de boa aparência. Samuel, ao ver Eliabe, pensou, certamente este é o ungido do Senhor. Mas Deus disse algo poderoso, não atentes para sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. 1 Samuel 16 verso 7. E onde estava Davi? Esquecido, no campo, cuidando das ovelhas. Nem o pai dele acreditava que ele poderia ser rei. Mas foi justamente aquele jovem simples, de aparência comum, que Deus escolheu. Isso nos ensina que a aprovação de Deus não depende da lembrança ou da validação das pessoas. Mesmo que você esteja esquecido, Deus ainda pode te encontrar. Outro exemplo impressionante é Moisés. Quando Deus o chamou para libertar o povo do Egito, Moisés apresentou suas desculpas. Ah, Senhor! Eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem agora. Tenho a boca e a língua pesadas. Êxodo 4 verso 10. Aos olhos humanos, ele não tinha a aparência de um líder. Um libertador deveria ser forte, articulado, influente. Mas Moisés carregava marcas de rejeição, insegurança e até um passado de assassinato. Mesmo assim, Deus o escolheu. Porque Deus não estava olhando para a aparência, mas para o coração disposto a obedecer. Gideão, o mais fraco da casa mais pobre. No livro de Juízes, encontramos Gideão, um jovem que se via como o mais fraco da sua família e que pertencia à tribo menos influente de Israel. Quando o anjo do Senhor o chamou de homem valente, Gideão respondeu: Ah, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Juízes 6 verso 15. Aos olhos humanos, ele era um improvável. Mas Deus viu coragem escondida no coração de Gideão. E foi através dele que o Senhor libertou Israel com apenas 300 homens, provando que não é a força exterior que vence, mas a presença de Deus no coração do escolhido. No Novo Testamento, temos Maria, a mãe de Jesus. Aos olhos da sociedade, ela não era ninguém. Uma jovem simples, de uma cidade sem fama, sem riqueza, sem status. Mas o anjo Gabriel apareceu e disse: Alegra-te, agraciada, o Senhor é contigo. Lucas 1 verso 28. O que Deus viu em Maria? Um coração puro, humilde, disposto a obedecer. Ela não era mais famosa, mas foi escolhida para a maior missão da história: carregar o Filho de Deus em seu ventre. Jesus também escolheu discípulos improváveis. Não foram sacerdotes, não foram escribas, não foram os intelectuais de Jerusalém. Ele chamou pescadores, cobradores de impostos, homens comuns, cheios de falhas e limitações. Pedro, por exemplo, era impulsivo, falava sem pensar, chegou a negar Jesus. Mas foi ele quem recebeu a missão de apacentar as ovelhas e liderar a igreja nascente. Mateus, um cobrador de impostos odiado, foi chamado para ser apóstolo e evangelista. Isso mostra que Jesus nunca buscou aparência, títulos ou status. Ele sempre buscou corações dispostos. Se olharmos ao redor, ainda hoje vemos como o mundo valoriza as aparências. A sociedade julga pela roupa, pela beleza, pelo dinheiro, pelo status social. Mas Deus continua olhando além disso. Ele pode usar o jovem que ninguém leva a sério, a mãe solteira que se sente esquecida, o trabalhador comum que acha que não tem influência. Ele pode usar o improvável, porque a grandeza não está no exterior, mas no coração rendido a Ele.
E talvez você, ao ouvir isso, se reconheça em algum desses exemplos. Talvez você se sinta como Davi, esquecido. Ou como Moisés, inseguro. Ou como Gideão, fraco. Talvez até como Pedro, marcado por erros. Mas hoje, a palavra de Deus para você é: não importa a aparência, eu vejo o teu coração. Imagine o cenário: todos olham para fora, mas Deus olha para dentro. Enquanto o mundo exige perfeição, Deus pede sinceridade. Enquanto os homens dizem, você não serve, Deus sussurra, você é exatamente quem eu escolhi. Essa é a virada da vida espiritual, perceber que você não precisa provar nada para ser amado por Deus. Ele já te conhece, já te viu no secreto, já contemplou as suas lágrimas escondidas. E ainda assim, Ele te escolheu. Isso é poderoso porque liberta. Liberta você da comparação, da competição, da necessidade de agradar pessoas. Quando você entende que o coração é o que realmente importa, você começa a viver uma vida mais leve, mais plena, mais verdadeira. Todos esses exemplos bíblicos nos mostram que a aparência pode enganar, mas o coração sincero sempre atrai o olhar de Deus. Davi, Moisés, Gideão, Maria, os discípulos, todos eram improváveis. Mas foram levantados para cumprir propósitos grandiosos porque Deus viu o interior deles. E agora é a sua vez. Talvez as pessoas ainda não enxerguem, mas o Senhor já está olhando para o seu coração. Ele sabe o que ninguém sabe, Ele vê o que ninguém vê. E a grande pergunta é: você está disposto a entregar esse coração a Ele, do jeito que está? Chegamos ao momento mais profundo dessa mensagem. Até aqui, vimos que o mundo olha para a aparência, mas Deus enxerga o coração. Vimos que os improváveis da Bíblia se tornaram testemunhos vivos porque o Senhor decidiu agir através deles. Mas agora, eu quero olhar diretamente para você. Quantas vezes você já se sentiu diminuído porque alguém te julgou pela aparência? Talvez pela sua roupa, pela sua origem, pela sua condição financeira. Talvez você tenha sido rejeitado em entrevistas de emprego, em relacionamentos, até mesmo dentro da sua família, porque não parecia suficiente. Mas escute bem, Deus nunca precisou da aprovação dos homens para cumprir o propósito de Deus na sua vida. O que o Senhor busca não é perfeição exterior, mas sinceridade interior. Ele procura corações quebrantados, que reconhecem sua necessidade de Deus. O Salmo 51 verso 17 diz: o sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado, ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Isso significa que você pode não ter a aparência mais bonita, a conta bancária mais cheia, os títulos mais impressionantes. Ainda assim, se o seu coração estiver voltado para Ele, você será escolhido, capacitado e usado para coisas grandiosas. Pense em quantas pessoas passam a vida tentando impressionar os outros, vivendo de filtros, de aparências, de comparações. Mas no fim, tudo isso é vazio. Só o coração sincero diante de Deus tem valor eterno. E sabe o que é mais lindo? Deus não apenas olha o coração, Ele também transforma o coração. Talvez você se sinta endurecido, machucado, quebrado. Mas o Senhor é especialista em trocar corações de pedra por corações de carne, sensíveis à voz de Deus. Então hoje eu te faço um convite: não tente esconder seu coração de Deus. Ele já conhece tudo. Entregue a Ele como está, com dúvidas, medos, feridas, imperfeições. Ele não rejeita corações sinceros. Você não precisa de maquiagem espiritual. Não precisa fingir que está tudo bem. O Senhor ama a autenticidade. Ele ama quando você chega diante de Deus com a verdade da sua alma. E quando você entrega, algo sobrenatural acontece. Deus começa a escrever uma história que nenhum padrão humano poderia prever. Vamos orar juntos neste momento. Senhor Deus, eu coloco agora o meu coração em Tuas mãos. Tu me conheces por dentro, conheces minhas falhas, minhas feridas, meus segredos. E ainda assim, me amas. Eu te entrego meu coração como está, e peço, transforma-o segundo a Tua vontade. Livra-me da escravidão da aparência e da comparação, e faz-me viver para agradar somente a Ti. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem falou com você, eu quero te pedir algo especial. Inscreva-se agora neste canal, porque aqui todos os dias o Senhor tem preparado palavras que vão direto ao coração, não à aparência, mas à essência. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa saber que não está sendo medido pela aparência, mas amado pelo coração. E escreva nos comentários: meu coração é de Deus.
Assim vamos juntos formar uma corrente de fé e autenticidade diante do Senhor. Não se esqueça, o mundo pode até olhar a aparência, mas Deus continua vendo e valorizando seu coração. E é a partir daí que Ele vai levantar a sua vida para o extraordinário.